O dog do Reddit. Olá, amigos. Espero que estejam todos bem. Imagine você ajudando a sua esposa a crescer a lojinha de produtos artesanais dela. E, de repente, aparece um fornecedor, querendo fornecer outro tipo de coisa para ela. E não posso dizer que tipo de coisa é essa aqui no YouTube. Mas você aceitaria isso numa boa? Pois o OP não aceitou, como veremos. Bora lá. Minha esposa me traiu com o fornecedor da loja de produtos artesanais dela. Então eu me divorciei, fiz com que o dinheiro dela diminuísse bastante, e assisti a vida dela desmoronar. Você é uma daquelas pessoas que acha que conhece bem alguém, principalmente depois de conviver com ela por uns 10 anos? Melhores amigos, sonhos compartilhados, contas bancárias conjuntas e uma loja financiada com carinho. Acontece que o verdadeiro produto não eram caixas de presente artesanais, mas sim um caso secreto cuidadosamente embalado, com desconto de fornecedor e uma política de devolução de 6 meses. Pois bem. Minha esposa, Lisa, mulher de 30 anos, e eu, homem de 32 anos, nos conhecemos há muito tempo. Estamos casados há apenas 3 anos, mas nos tornamos amigos há quase uma década, e começamos a namorar há 6 anos. Dá para imaginar que, nesse tempo todo, nos conhecemos e nos damos muito bem. Já sentíamos que conhecíamos um ao outro de cabo a rabo antes mesmo de começarmos a namorar. Quando finalmente ficamos juntos, nossos amigos perguntaram por que demoramos tanto. Para eles, sempre pareceu natural que estivéssemos juntos, porque nos dávamos tão bem. Aparentemente, a química era óbvia para todo mundo, menos para nós, por muito tempo. Quando nos casamos, tivemos uma longa conversa sobre o futuro da carreira dela. Ela estava em um emprego sem saída e sem perspectiva, enquanto minha carreira basicamente só crescia. Ela disse que se sentia inadequada ao meu lado e queria melhorar. Eu a apoiei totalmente. Ela começou a fazer cursos de marketing digital e abriu uma loja online. E seguiu por esse caminho. Eu costumava ter orgulho da loja, que basicamente era de produtos artesanais e coisas semelhantes. No começo, não dava muito lucro, mas também não era um ralo de dinheiro. Definitivamente não seria suficiente para ela viver disso se não fosse casada. Mas eu não me importava. Não estávamos apertados financeiramente, e eu gostava de vê-la trabalhando em algo que realmente pudesse fazê-la feliz. Ela fazia decorações artesanais para casa. No início, testou de tudo em velas, quadros, pequenos objetos decorativos. O que realmente decolou foram as caixas de presente. Fiquei surpreso com o quanto elas se tornaram populares. As maiores vendas eram as caixas sazonais, Dia dos Namorados, Natal e afins. Mas ela se mantinha relevante o ano inteiro criando caixas para todas as ocasiões, aniversários, congratulações e até pedidos de desculpa. As caixas de presente. Foi aí que ela começou a ganhar dinheiro de verdade. Eu sentia que ela estava sempre processando um pedido ou outro. Começou a se chamar de pequena empresária e ficou séria em conseguir suprimentos de qualidade e ampliar sua rede de distribuição. Passou a participar de grupos no Facebook, fóruns de fornecedores e Discords, todos dedicados à troca de experiências. Levou tudo muito a sério, e eu fiquei feliz em ver os objetivos dela se tornando realidade com trabalho duro. Foi então que ela começou a falar de Evan. No começo, não achei que houvesse motivo para preocupação. Ele era apenas um fornecedor com quem ela havia se conectado em um desses grupos. Supostamente, tinha contatos com fabricantes de embalagens e conseguia preços melhores para caixas, fitas e encartes impressos usados nos produtos. Ela o mencionava com frequência, mas nunca de um jeito suspeito. Era como quando você fala de um colega de trabalho competente. Ela me avisava quando ele conseguia ofertas melhores de suprimentos ou me consultava quando ele dava sugestões para o negócio. E, de repente, ela parou completamente de falar de Evan comigo. Eu sei que muitos homens ficariam felizes por suas esposas não falarem mais de outro homem, mas aquilo não me pareceu certo, especialmente depois de ela ter sido tão aberta sobre ele. Eu sentia que não havia motivo para preocupação. Mas agora ela não mencionava nada. E isso me fez sentir que ela poderia estar escondendo algo. Engraçado como isso funciona. Tentei sondar um pouco quando falávamos do negócio dela. De forma casual, encaixava uma pergunta sobre Evan. Cheguei a perguntar se ele conseguia um desconto em certos itens se ela comprasse uma quantidade maior. A linguagem corporal dela mudava quando me dava respostas evasivas, do tipo, vou perguntar para ele. E nunca mais me dava retorno. Foi isso que me convenceu de que devia haver algo acontecendo entre os dois. Sempre existia a possibilidade de eles terem brigado, mas aquilo não parecia certo. No mínimo, eu sabia que ela teria desabafado comigo e contado se não estivessem mais se falando. Isso deixava uma única possibilidade. Ela não queria falar comigo sobre o assunto porque o relacionamento já não era apropriado. Quando comecei a suspeitar, passei a prestar mais atenção nela e notei outros sinais de alerta.
Ela estava muito menos aberta comigo. Antes, me contava tudo sobre o dia dela e o negócio. Agora, eu mal conseguia fazê-la dizer qualquer coisa. O maior sinal foi a forma como ela passou a proteger o celular. Era sutil, mas, quando comecei a reparar, ficou impossível ignorar. Em sempre que eu me aproximava enquanto ela mexia no telefone, ela inclinava a tela para longe ou bloqueava o aparelho quando eu sentava ao lado. De repente, surgia algo que ela precisava resolver em outro cômodo. As notificações dela estavam sempre no silencioso. Nunca peguei o celular tocando ou vibrando. Ela não ficava fora até tarde nem tinha ausências inexplicáveis à noite, mas isso não dizia muita coisa. Se ela estivesse realmente me traindo, teria tempo de sobra para isso enquanto eu estava no trabalho, sem que eu soubesse. A distância emocional entre nós só aumentava. Ela estava claramente me excluindo, e eu começava a ressentir isso. Eu me recuso a viver assim e decidi que iria até o fim para descobrir se ela estava me traindo. Se estivesse, eu terminaria o relacionamento. Se fosse outra coisa, encontraríamos um jeito de resolver. Mas eu precisava saber o que estava acontecendo com ela primeiro. Pensei em contratar um investigador particular por um tempo, mas desisti. Eu mal sabia quem suspeitava que ela estivesse tendo um caso. A maneira mais fácil de descobrir a verdade provavelmente seria verificar as mensagens dela. Depois disso, se precisasse de provas, eu poderia contratar um detetive. Infelizmente, foi exatamente assim que acabou acontecendo. Assim que tive a chance, vasculhei o celular dela e procurei as mensagens com Eva. Ela tinha ficado com o aparelho a noite toda e o deixou carregando quando foi dormir. Ela estava dizendo a verdade sobre ele conseguir suprimentos mais baratos. Havia algumas mensagens em que discutiam negócios, inclusive no dia anterior à confirmação de um pedido com ele. Mas não era só isso que eles conversavam. Entre as discussões legítimas de trabalho, encontrei mensagens que confirmaram meu pior medo. Ela estava tendo um caso com ele, e tudo começou de forma aparentemente normal. No início, era estritamente profissional, com um pouco de conversa amistosa no meio. Nada indicava um caso desde o começo. Mas então as coisas mudaram. Pelo que pude perceber, foi ele quem iniciou, mas ela não ofereceu resistência alguma. Pelo contrário, parecia bem satisfeita com a atenção. O caso deles começou por volta da mesma época em que ela começou a se afastar de mim. Meus instintos estavam certos. Claro que não fiquei feliz em descobrir que estava certo, e que ela vinha se afastando de mim por esse motivo. Eles estavam. Talvez desse para fazer algo. Poderíamos ter conversado sobre qualquer outro problema. Eu sempre tive certeza de que nosso relacionamento era saudável o suficiente para isso, mas ela estava me traindo. Então, claramente, eu estava dando crédito demais a ela. Fiquei me perguntando se ela nunca tinha realmente me amado ou se simplesmente cedeu à tentação. Eu não queria pensar que todos os nossos anos juntos tinham sido uma mentira. No fim das contas, isso nem importava. Cerca de uma semana depois de os flertes começarem, eles passaram a se encontrar pessoalmente. No início, encontravam-se em lugares públicos, e parecia que nada acontecia. Depois disso, começaram a se encontrar em motéis no meio do dia. Ela nunca me contou que tinha se encontrado com ele pessoalmente. Eu nem sabia. Eva mora por perto. Pelo nível de planejamento necessário para esses encontros, parecia que ele morava a 1 ou 2 horas de distância. Eu não fiquei me lamentando. Enviei uma gravação de tela da conversa deles para o meu celular e depois devolvi o dela ao lugar. Decidi não confrontá-la naquela noite. Agora eu tinha vantagem, já que sabia do caso. Enquanto ela achava que eu ainda não suspeitava de nada, abrir mão dessa vantagem seria simplesmente estúpido. Tomei a decisão de tentar dormir um pouco e bolar um plano sólido pela manhã. Até agora, ainda não a confrontei. Também não tenho um plano muito definido. Tirando encontrar o melhor advogado que eu pudesse contratar. Eu ganho muito mais do que ela, e o negócio dela basicamente funciona com o meu dinheiro neste momento. Se eu errasse, poderia acabar bancando ela e a empresa dela pelos próximos anos. Esse é um cenário de pesadelo para mim. Estou disposto a fazer qualquer coisa para evitar isso, mesmo que signifique dormir na mesma cama que uma traidora por mais algumas noites. A atualização. Então, voltei com uma atualização depois de descobrir que minha esposa estava me traindo com o fornecedor dela. Muita coisa aconteceu desde então. Fiquei bastante surpreso ao ver o quão espetacularmente a vida dela desmoronou quando eu dei um fim em tudo. Levei um tempo para encontrar o advogado certo. Eu não ia me contentar com qualquer um. Estava disposto a ir até o fim. Como eu disse, tinha muito a perder se isso desse errado. Nunca se pode ter cuidado demais. Escolhi um advogado com experiência em proteção de patrimônio e divórcios com grande diferença de renda. Não sou rico, mas tenho muita coisa a proteger. E a ideia de dividir tudo isso com uma esposa infiel não me agradava nem um pouco. Felizmente,
Consegui um advogado disposto a fazer o que fosse necessário para cuidar dos meus interesses. Na nossa primeira reunião, ele me deu uma lista de medidas para começar a proteger meus bens. Algumas eram as recomendações de sempre, como separar as contas. Mas ele também enfatizou a importância de parar imediatamente de financiar o negócio dela. Disse que era crucial cortar o suporte financeiro o quanto antes. Se eu continuasse bancando a empresa, um juiz poderia ver isso como um padrão e levar isso em conta ao decidir sobre pensão. Ele não precisou repetir. Desde o momento em que descobriu o caso, ela não recebeu mais um centavo meu. Claro que ela percebeu que todos os cartões de crédito que usava para comprar suprimentos não estavam mais funcionando. Quando perguntou se eu tinha feito algo, fingi surpresa. Depois disse que tinha notado uma cobrança séria no meu cartão e que o banco o havia bloqueado. Falei que o banco devia ter bloqueado todos os cartões vinculados à conta. Era uma mentira fraca, facilmente desmentida com uma ligação para o banco. Mas ela acreditou. Disse que ligaria para o banco e resolveria. Enquanto isso, ela passou a pagar os fornecedores com dinheiro próprio, exatamente como eu esperava. Isso ajudaria a estabelecer que ela era capaz de financiar o próprio negócio. Isso não era totalmente verdade. Sim, o faturamento dela estava aumentando quase toda semana, mas o negócio ainda não era lucrativo o suficiente para grandes compras de estoque sem a minha ajuda. As margens eram muito apertadas na maior parte do tempo, então ela dependia de injeções de dinheiro vindas de mim. Enquanto tudo isso acontecia, meu advogado recomendou um investigador particular com quem costumava trabalhar. Ele garantiu que o cara entregava resultados e disse que valia o dinheiro. Com tudo que estava em jogo, eu queria provas mais sólidas do que apenas mensagens. Além disso, ele comentou que alguns homens se arrependem do divórcio e acabam voltando para esposas infiéis. Ter provas fotográficas do caso costuma impedir até os mais arrasados de cometer esse erro. Eu disse a ele que não estava tão preocupado com isso, mas ainda assim aceitei. O detetive era tão bom quanto meu advogado havia descrito. Ele conseguiu fotos claras e bem aproximadas dos dois juntos. O cara parecia não ter mais do que 22 anos. Havia fotos deles de mãos dadas, sentados juntos no carro dele e algumas entrando juntos no motel. Doía olhar aquelas imagens, mas ao mesmo tempo foi um alívio ter provas físicas. Isso fortaleceu minha convicção de que eu estava tomando a decisão certa. Quando tudo estava pronto, soltei a bomba. Apenas trouxe o assunto à tona quando senti que era o momento certo. Ela me perguntou se o problema do cartão de crédito já tinha sido resolvido com o banco. Eu disse que nunca houve problema algum. Ela ficou confusa. Expliquei que tinha mentido e cancelado os cartões dela. Ela abriu a boca, mas só conseguiu dizer: "Por que você faria isso?" Respondi que não parecia justo eu continuar financiando o negócio dela e que isso agora era a responsabilidade do Evan. No silêncio que se seguiu, eu sabia que ela queria negar, mas estava tentando descobrir exatamente o que eu sabia. Quando falou, se limitou a perguntar: "Como assim?" Eu disse que ela não podia bancar a desentendida e que eu sabia tudo sobre o caso. O rosto dela empalideceu, e ela me encarou. Então, ela riu. Disse que aquilo não tinha graça e que eu não deveria brincar com esse tipo de coisa. Garanti que não estava brincando e perguntei se precisava mostrar as mensagens. Ela ficou em silêncio e depois disse: "Você mexeu no meu telefone?" Respondi que sim. Também contei que tinha contratado um investigador particular, então eu tinha fotos dos dois juntos. Não havia sentido em negar. Ela sabia que tinha sido pega, mas isso não a impediu de tentar se fazer de vítima. Fez um escândalo dizendo que eu tinha violado a confiança dela e invadido sua privacidade. Naquela noite, ela ainda teve a audácia de falar comigo sobre confiança. Mas isso não a impediu de continuar surtando. Alegou que foi a minha falta de confiança que a levou a me trair. Eu a lembrei de que confiei nela o suficiente para apoiar completamente o sonho dela, muito antes de o negócio dar qualquer lucro. Confiei tanto que continuei colocando dinheiro na empresa sem pedir nada em troca. Mas meu maior erro foi confiar que o relacionamento dela com Evan era estritamente profissional. Mesmo assim, ela continuava fugindo da responsabilidade. Disse para eu não envolver o Evan, porque aquilo era entre nós dois. Eu percebi exatamente o que ela estava fazendo e me recusei a cair nessa. Ela estava tentando desviar o foco da própria culpa e, ao mesmo tempo, me transformar no vilão. Parei de jogar o jogo dela e forcei a conversa a seguir em frente. Eu disse que iria me divorciar dela. Ela abriu a boca para falar, mas eu a interrompi para impedir que desviasse o assunto de novo. Falei que já tinha dado entrada no processo e que não havia nada que pudesse mudar isso. Ela ficou completamente imóvel por um momento. Então disse que eu não podia pedir o divórcio sem falar com ela antes. Eu respondi que podia, sim, e que já tinha feito isso. A conversa agora era apenas uma formalidade. Foi aí que a ficha caiu para ela. Acho que percebeu que todo o plano de virar a situação contra mim não ia funcionar, porque já era tarde demais. Ela respirou fundo, trêmula,
e disse que nós dois precisávamos nos acalmar, porque estávamos emocionais. Eu ressaltei que estava perfeitamente calmo. Já tinha tido tempo para tomar minha decisão e pensar em tudo. Ela começou a entrar em pânico. Agarrou meu braço e finalmente pediu desculpas. Disse que sentia muito e que nem sabia o que tinha dado nela. Alegou que Evan tinha começado com conversas de cunho sexual e, antes que percebesse, tinha sido levada pelo momento. Eu puxei meu braço e disse que tinha visto as mensagens e sabia exatamente como tudo tinha acontecido. Algo no jeito abrupto com que me afastei a assustou, porque ela se sobressaltou e começou a chorar. Passou a dar desculpas e a implorar para que eu ficasse, mas eu já estava enojado de toda aquela troca. Primeiro, tentou colocar a culpa em mim, e agora esperava que eu acreditasse em pedidos de desculpa vazios. Era difícil acreditar que aquela fosse a mulher que eu tinha amado por tanto tempo. Olhando para ela, tudo o que eu sentia era nojo. Afastei as lamentações mais uma vez e disse que minha decisão era definitiva. Também falei que queria que ela saísse da casa. Eu não ia morar com uma mulher que me traiu, e não havia chance alguma de eu ser o lado que sairia. Depois disso, virei as costas e me tranquei no quarto. Ela bateu na porta e chorou do lado de fora por cerca de 1 hora. Depois, acabou desistindo. Levou alguns dias para se mudar. Disse que precisava preparar um lugar para ficar, mas acho que ainda esperava mudar minha decisão. Nos últimos dias, praticamente ficou tentando se jogar para cima de mim. Eu apenas a ignorei completamente. Agora eu apenas sentia nojo e desprezo por ela. Passei o máximo de tempo possível fora de casa. E, quando estava lá, ficava trancado no quarto. Minha indiferença começou a afetá-la, e, quando finalmente saiu de casa, ela já não falava mais comigo. Não tivemos nenhum tipo de contato até o momento do divórcio. Pessoal, se algum dia vocês se encontrarem numa situação como a minha, contratem o melhor advogado que puderem pagar. Isso faz toda a diferença. Meu advogado era tão competente que chegava a assustar. Ele estabeleceu que minhas contribuições financeiras para o negócio dela eram presentes e insistiu que aquilo não fazia parte da operação padrão da empresa. Também destacou que o negócio dela era lucrativo, o que significava que ela não precisava do meu apoio para sobreviver, além de apresentar todas as provas contundentes de infidelidade. Foi o suficiente para destruir qualquer simpatia que um juiz pudesse ter por ela. Apesar disso, ela ainda recebeu 6 meses de pensão para se tornar financeiramente independente. Aquilo me pareceu uma piada de mau gosto. Ela me traiu, e eu ainda tinha que ajudá-la a se reerguer. Fiquei puto, mas sabia que aquilo provavelmente era o melhor cenário possível. Não era muito dinheiro e seria apenas por alguns meses. Mas a Liz ainda não tinha terminado de destruir a própria vida. Apenas 2 meses depois de o divórcio ser finalizado, ela me mandou uma mensagem perguntando se eu podia emprestar mais algum dinheiro para ela, que era algo específico para os suprimentos. Pelo tom, dava para perceber que ela estava tentando manter o negócio funcionando, mas já não tinha muitas condições para isso. Eu a lembrei de que já estava pagando um valor mensal e que não enviaria mais nada além disso. Ela disse que não sobrava dinheiro depois de pagar aluguel e outras despesas básicas. Eu respondi que isso era um problema dela. Lembrei que ela estava dormindo com o próprio fornecedor e que, no mínimo, deveria conseguir algum desconto por isso. Ela apenas respondeu: "Você vai me ajudar ou não?" Eu escrevi não, e parei de responder. Algumas semanas depois, por curiosidade, fui olhar a situação da loja dela. Ainda estava no ar, mas era óbvio que o negócio estava praticamente acabado. As avaliações mais recentes reclamavam de mensagens sem resposta e pedidos não entregues. Fiquei um pouco surpreso. Achei que o Evan ajudaria a manter a empresa funcionando, nem que fosse fornecendo material fiado, e também nem que fosse por mais algum tempo mínimo. Mas claramente, ele não tinha interesse em ajudá-la se não fosse receber por isso. É quase como se o amante não se importasse com ela tanto quanto o marido se importava. Quem poderia imaginar, não é mesmo? E o cenário era esse. Ela tinha conseguido manter o negócio de pé sozinha, e eu nunca me senti mal por ajudá-la enquanto éramos casados. Eu fiz o que pude por ela. A partir dali, ela era a responsabilidade do Evan, e ele não se deu ao trabalho de assumir isso. Novamente, o que não me surpreendeu tanto. Apenas na questão da velocidade em que isso aconteceu. Descobri depois que Evan terminou com ela quase exatamente 6 meses após o divórcio, justamente quando os pagamentos da pensão pararam. Não sei se ele vinha convencendo ela a repassar o dinheiro para ele de alguma forma, mas, quando ela deixou de ter meu apoio financeiro, ele simplesmente pulou fora. Não fiquei surpreso. Ele mal tinha passado da idade de ser um garoto. Por que iria querer se amarrar a uma divorciada de 30 anos? Não senti pena nenhuma dela. Sinceramente, senti até um certo gosto de justiça. Ela traiu minha confiança e tomou minha bondade como garantida. E pagou o preço por isso não muito tempo depois. E observando tudo isso, acho que estou muito melhor agora que ela não faz mais parte da minha vida.
Passar de casado para recém-divorciado sempre é uma transição difícil, mesmo eu não querendo mais nada com ela. No começo, parecia que uma parte de mim estava faltando, que eu havia perdido alguma coisa minimamente importante. Mas esse sentimento vai diminuindo com o tempo, especialmente quando você encontra coisas para ocupar a mente e o corpo. E também quando você é alguém que se valoriza e recupera esse sentimento. Para mim, tudo isso significou mergulhar no trabalho e passar mais tempo na academia, me cuidando. Seguir em frente fica mais fácil a cada dia. Eu só preciso me lembrar de que não sinto falta dela de verdade, especialmente da última versão que eu conheci dela. Sinto falta apenas da pessoa que eu achava que ela era quando éramos casados, mas, novamente, essa pessoa já não existe mais, e isso por livre e espontânea vontade. Então, também por livre e espontânea vontade, eu escolhi viver a minha vida e deixá-la para trás. Comentários sobre o relato. Primeiro foram as violações de privacidade. Depois, a sua falta de confiança. Em seguida, fui levada pelo momento. Depois vieram o pânico e os pedidos de desculpa. Em nenhum momento ela realmente assumiu a própria escolha. Apenas foi trocando de desculpa até ficar sem margem de manobra. E o cara fornecedor, totalmente previsível. É quase engraçado como um parceiro empolgante vira um fantasma inalcançável assim que não há mais dinheiro, nem sigilo, nem alguém bancando as contas. É verdade que 6 meses de pensão são irritantes, claro. Mas, comparados a um enrosco financeiro para a vida toda com alguém que te traiu, isso até que não foi o pior negócio. Você pagou uma taxa para sair de forma limpa e definitiva. E já está sentindo as vantagens disso. E aí, meus amigos, beleza? O que vocês acharam desse relato? Me digam nos comentários. E se possível, deixem o like, hypem o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu demais! Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.